Sonho da Erim 951. O tempo da fé em semente de mostarda. Recebido na segunda-feira, 18 de maio de 2026. Comunhão. Querido Pai, obrigada por mais um dia aqui. Obrigada pelo seu amor e paciência comigo. O Senhor usa os ataques do inimigo como momentos de aprendizado em nossas vidas. O Senhor transforma tragédias em triunfos e nossas provações em treinamento. Seguir o Senhor, Pai, é fácil, mas permanecer na perseverante corrida da fé ao longo do tempo nem sempre é fácil. A fadiga da fé se instala. Fadiga de batalha. Ontem, o Senhor me lembrou que o acidente de carro que sofri em 8 de maio trouxe à tona uma enxurrada de lembranças de uma longa batalha. Não houve vitória real nessa batalha, que se arrastou por 8 anos. As páginas do meu diário registraram minhas lutas. O acidente, sem dúvida, aproximou-me de ti e dos teus propósitos para mim nesta vida, e por isso serei eternamente grata. No deserto, eu estava isolada e concentrada em ti e na minha rotina diária. Eu tinha um propósito: servir-te e cuidar do nosso lar. Não tive escolha a não ser fazer isso, pois não conseguia mais trabalhar fisicamente como antes, nem desfrutar fisicamente das atividades recreativas que tanto amava, como o golfe e outras. Como o período no deserto foi dedicado ao meu descanso físico do trabalho e à minha resistência espiritual para me aproximar de ti, Pai, encontrei muita alegria. Tu me mantiveste perto em segurança e me preparaste para o tempo que me prometeste, quando nos tirarias do deserto e nos levarias de volta ao lugar do meu coração. O acidente deu início a um período de 12 anos. Talvez eu devesse chamar isso de período de deserto. Senti uma mudança, como se um ponto de virada tivesse ocorrido em meu espírito, algo que não consigo explicar. O acidente e a remoção desses 12 vasos marcaram o fim de um período e o início de uma nova fase da minha vida. Na semana do acidente e logo depois, recebi a confirmação de que meu contrato de aluguel na nossa casa atual seria renovado. Pai, o Senhor me prometeu uma casa e meu pedido foi aprovado no dia do acidente, mas o espaço era pequeno demais e não permitia 3 quartos. Então meus filhos precisariam se mudar. Claro, eventualmente eles se mudarão, mas por enquanto precisamos ficar juntos até que o Senhor crie outra solução para eles. Então, eu sabia que essa não era a solução para mim naquele momento. Muita coisa pode acontecer em um ano, especialmente depois do ano que acabamos de passar. Eu sei que o Senhor construiu a casa perfeita para mim e me mostrará isso no momento certo, tornando tudo fácil e acessível. A sua vontade é que eu não tenha dívidas com nenhum banco. Então orarei e crerei nisso antecipadamente, porque nada é impossível para o Senhor. De volta ao cansaço de batalha. Não tenho me sentido bem. Sinto dores no pescoço, nas costas e até nos joelhos. Consultei uma médica na sexta-feira e ela acha que o cinto de segurança arrancou um dos eletrodos do meu marca-passo. O fio está saindo por baixo da minha pele. Vejo o inimigo trabalhando dobrado, impulsionado por um ressurgimento do passado trazido ao presente. Velhos inimigos retornam, antigas feridas ressurgem, e com elas, memórias. É isso que o inimigo faz. Ele não tem ideias novas, é a mesma velha estratégia, apenas a continuação da batalha outrora vitoriosa contra mim. Batalha Lugar do Coração 2.0. Bem, estou apresentando todos os sinais de exaustão de combate. Sintomas físicos: exaustão, nervosismo, batimentos cardíacos acelerados, insônia, náuseas e o que o mecanismo de busca descreve como olhar perdido. Sintomas mentais: tempo de reação lento,
dificuldade de concentração, lapsos de memória, confusão e incapacidade de tomar decisões básicas. A descrição emocional da definição de fadiga de batalha não se encaixa, graças a Deus. Em vez disso, tenho chorado em silêncio, experimentado profunda tristeza, intercalada com momentos de riso e alegria, e esperança em meio a tudo isso. Força e resignação completa a Deus, pois reconheço claramente que esta é uma batalha sobrenatural. Comportamental, isolamento social, hesitação e perda de motivação. A boa notícia é que isso é temporário. Faz parte dos planos do inimigo em Daniel, capítulo 7, versículo 25, que diz: período de desgastes dos santos. O significado hebraico de desgaste é um processo lento de desgaste ou drenagem gradual das forças ao longo de um longo período por meio de dificuldades e aflições constantes. Pai, o Senhor permitiu isso em nós para que nada nos falte. Então, por favor, ajude-me a perseverar. Fortaleça-me nessas batalhas para que eu esteja preparado para o que está por vir. Acho que o Senhor deve ter alguma arma nesse baú de guerra que eu ainda não aprendi a usar. Socorro! Sonho 1. O búfalo d'água e as cestas. Começa. Eu estava em uma região montanhosa da África. Segui um líder tribal por uma trilha estreita e íngreme entre duas rochas que formavam uma fenda. A trilha estava coberta por uma grama espessa e emaranhada, de cor marrom clara e macia ao toque. Era desconfortável, pois seria mais fácil descer sem essa cobertura. Depois de um tempo, comecei a ansiar por terra firme para meus pés. De repente, soaram um apito e uma buzina. Uma manada de búfalos d'água correu pela trilha em nossa direção, e no último segundo caiu do barranco à direita. Eles eram assustadores. Atrás do búfalo que desencadeou a manada, havia um exército tribal com lanças e escudos ricamente decorados. Eles vinham em nossa direção querendo nos matar. O líder da tribo que eu seguia se virou para mim e me empurrou para uma abertura na fenda da rocha. Ali atravessei para outro lugar, longe do perigo. Parecia uma dimensão diferente. À minha frente havia 7 cestas, cada uma contendo sementes. À minha esquerda havia 3 cestos grandes, no meio um cesto pequeno e à direita mais 3 cestos grandes. De repente, à minha direita, apareceu um anjo do Senhor. E o anjo perguntou: Erim, o que você vê nas cestas? Eu respondi: muitas sementes estão misturadas e as cestas estão cheias. Depois há uma cestinha com sementes minúsculas, também cheia. A quinta cesta só tem algumas sementes. A sexta e a sétima estão vazias. O que isso significa? E o anjo respondeu: tenho uma mensagem de Deus para seus filhos. As cestas representam anos de plantio de sementes. Pegue a cesta pequena e leve até esta montanha. O anjo apontou para um lugar familiar, onde já estive antes. Passei com a cesta pelo portão de madeira e parei na base da montanha ao amanhecer. A neblina estava baixa sobre minha cabeça. Então, eu não conseguia ver à minha frente para onde estava indo. Eu apenas sabia que era terra sagrada. E o anjo falou: assim diz o Senhor: preparei um lugar para vocês comigo. Mostrei-lhes esse lugar por meio de sonhos e visões, escribas e profetas. O que se compara ao paraíso mencionado há 2000 anos? Este mundo logo desaparecerá, mas eu permanecerei e minhas palavras ficarão gravadas em seus corações para a eternidade. As tristezas que vocês estão sentindo são passageiras, e eu contei cada lágrima. Eu os amo e sou Deus sobre todas as coisas. Minha verdade e minha palavra são o seu testemunho. Agora, a pequena cesta de sementes representa a fé que você precisará no meio desta jornada. Estas são sementes de mostarda. Cada um de vocês precisa apenas de uma para abalar as nações, porque eu estou em vocês. Agora, Erim,
derrame as sementes, eu estou com você. O anjo aproximou-se de mim e fez-me sinal para que erguesse o cesto em direção a Deus no céu. Então um vento forte soprou do oriente. E o anjo falou: soltem as sementes ao vento. Minhas mãos tremiam, mas meus braços eram fortes. Os ventos levaram as pequenas sementes para onde deviam ir. O anjo falando em nome de Deus. Erim, mesmo que as coisas pareçam sombrias e desanimadoras e os problemas pareçam não ter fim, eu estou aqui com você. Sou eu quem te carrega. Eu carrego os fracos, os idosos, os jovens e os cansados em meus braços, para que não desfaleçam nem se fadiguem. Este é o seu tempo de fé como um grão de mostarda. Assim diz o Senhor do céu. Sonho 1 acabado. Obrigado, Pai, por este sonho. Tantos dos teus filhos precisam saber que tu estás aqui. Jesus fala: estou aqui, Erim. Estou com você, não tenha medo. Você não deve se condenar pelos erros cometidos ao fazer a minha vontade. Não se condene, liberte-se. Você permitiu que o inimigo usasse batalhas do passado para te enfraquecer hoje. Lembre-se, eu permiti essas batalhas em sua vida para te instruir nesta batalha e além dela. Se houver alguma área em que você precise se arrepender por ter cedido a algum truque ou plano do inimigo, ou mesmo por ter se aliado a ele sem saber, eu te direi imediatamente. Dessa forma, o inimigo não ganhará terreno. Então, entenda que eles não têm planos novos, nada de novo. Eles só atacam usando estratégias antigas, que antes funcionavam. Mas isso não mudou. Eu sou a voz que diz: não, Erim, pare. Este é o caminho, siga-o. O cansaço que você está sentindo é por causa da ferida que a atingiu. Ela vai cicatrizar. Agora, há uma razão para tudo isso e você vai entender que é algo bom e útil para muitas pessoas com as mesmas dúvidas. A boa notícia é que estou com vocês nisso. Isso é bom porque sem mim, uma única semente de mostarda, quanto mais uma cesta inteira delas, não significará nada além de fazer mostarda. Entenderam? Eu respondi: não tinha pensado nisso dessa forma. E Jesus falou: se você tiver fé como uma só, Erim, dirá àquela montanha: vá para o mar, e assim lhe será feito. Você não precisa de um cesto cheio deles para plantar campos. Basta um. Apenas um. Entendeu? Eu respondi: acho que sim. Ajuda-me, Senhor. Ajuda a minha fé. Creio que não há nada que o Senhor não possa fazer. Tudo é possível para o Senhor. Ajuda-me. E Jesus respondeu: você pede com sinceridade. Isso é bom. Eu te amo. A ajuda chegou. Sonho encerrado.